nisso comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, versículo de número 9. Êxodo, capítulo 1, versículo 9. Que bom que nós estamos na casa do nosso Deus, para que nós possamos ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer. Havia uma preocupação muito grande numa das nações mais poderosas da época, o Egito. E a preocupação era 600 mil escravos, fora crianças e mulheres. Êxodo capítulo 1, versículo 9, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. E puserem sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque eles edificaram cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Podem se assentar. O que estava tirando o sono, tanto de Faraó, quanto dos líderes do Egito, era uma nação que começara com 70 almas, vinda de Arã para Egito. E ali eles estavam muito preocupados, porque mesmo em meio à escravidão, eles aumentavam, e eles aumentavam, e eles aumentavam. E as crianças não morriam, e as grávidas não abortavam. E eram homens muito fortes, homens que aguentavam trabalhos árduos de sol a sol. E eles ficavam impressionados, como escravos como aqueles, que não comiam tão bem quanto os egípcios, podiam ser uma nação tão forte daquela maneira. O Egito não considerava que quem sustentava Israel não era o alimento que Israel comia, e não era as facilidades que o Egito oferecesse ou não, mas quem sustentava Israel para que ele se multiplicasse e se tornasse uma grande nação era o Deus de Israel. Às vezes nós não conseguimos entender, e às vezes isso também traz algum tipo de neurose no inferno. Isso você vê às vezes na Bíblia. Como é possível? Pessoas que às vezes passam, Satanás deve ter ficado muito confuso com Jó, com o comportamento dele, com a maneira dele reagir diante da situação, porque Satanás estava quase que garantido que aquele homem ia fazer qualquer loucura, perdendo tudo, ficando enfermo, doente, tendo até a sua esposa contra ele. E de repente, Satanás olha e vê um homem, apenas um homem, em suas feridas, em sua miséria, em sua falência, em todas as áreas, mas um homem que a Bíblia atesta e diz: nenhuma dessas coisas Jó pecou contra Deus. Existem algumas coisas que trazem algumas neuroses do inferno, algumas situações. Como é possível pessoas que passam por adversidades e por situações indesejadas, que passam por perdas, que passam por questões, e que não abrem a boca para murmurar, não abrem a boca para reclamar, não abrem a boca para amaldiçoar ou para questionar? Satanás diz: como isso é possível? Como isso é possível? Como é possível pessoas que passam por dores, por solidão, por rejeição, por descaso, e elas não conseguem reagir negativamente? Israel continuava crescendo, Israel continuava aumentando e continuava gerando homens fortes. Então o Egito começa a ter algumas decisões contra Israel. E eles começam a aumentar o serviço, e eles começam a afligi-los. E a Bíblia diz que isso gera em Israel uma atitude de clamor. Até então, eles tinham uma promessa, mas faltava o clamor. Toda promessa precisa de um clamor, amém? Eu e você só vamos alcançar as promessas que Deus tem para nós se subir de verdade um clamor intenso e verdadeiro do nosso coração. Um clamor íntimo da nossa alma.
Por isso que quando eu digo a você que quando você está passando por um sofrimento, não fragmente esse sofrimento, contando a sua tristeza para um, falando da sua dor para o outro, ou comentando sobre a sua inconformidade com outras pessoas, mas que todas essas reações humanas se unam e crie o clamor, que nós possamos ter um clamor diante de Deus, e que neste clamor tenha as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos abatimentos, as nossas indignações. E então Israel não tinha para onde recorrer. Então eles começaram a clamar a Deus, e começaram a clamar a Deus, e começaram a invocar as promessas do Senhor. Tu prometestes que iria nos livrar, tu prometestes que iria nos socorrer. Então a Bíblia diz que Deus atesta para Moisés: eu ouvi a aflição do meu povo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. Êxodo 3, 7, eu quero que você vá comigo. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quem precisa conhecer as suas dores não é a sua mãe, seu pai, seus amigos. Quem precisa conhecer as suas dores não é o seu vizinho, não são as pessoas das quais você tem necessidade de que elas sintam dó de você, de que elas sintam, que elas compreendem, que elas não. Quem você precisa mover o coração é Deus, é Ele quem vai resolver a sua causa, é Ele quem vai resolver os seus problemas. Nós precisamos aprender a confiar mais a Deus e confiar a Ele aquilo que nós sentimos, as nossas dores e situações. O Senhor diz: eu tenho visto, eu senti as suas dores. E como eu e você podemos fazer com que Deus sinta as nossas dores, se não por meio da nossa oração, por meio do nosso clamor, por meio da nossa entrega, por meio da nossa devoção, a nossa alma derramada diante de Deus em sua totalidade, sem usarmos aquilo que estamos passando ou sentindo e fragmentarmos em divisão aos seres humanos. Somente Deus terá aquilo que você sente, somente Deus terá aquilo que você está passando. Isso é um clamor. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 8: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu e Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Chegou o momento, foram passados 430 anos, do período em que Jacó chega com as 70 almas no Egito, e eles recebem uma terra de Gósen, onde vão formar ali uma nação. E a Bíblia diz assim, que 430 anos se passaram, e agora o povo começa a clamar, e Deus chama Moisés, o libertador deles na terra, para que as coisas possam ser feitas. Deus, Ele é tão grande, tão grande, tão grande, e em sua infinita grandeza, Ele quer que o homem faça parte de seus projetos. E isso é maravilhoso. Aí a Bíblia diz que Deus chama Moisés, e Moisés começa a colocar algumas dificuldades, assim como nós também fazemos. Mas Moisés e Arão chegam até o povo, no capítulo 4. Quero que você vá lá comigo. Versículo de 29. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Interessante aqui, a fé deles não dura muito tempo, né? Porque a fé deles é uma fé muito imediata. Fé imediata não é duradoura. Fé duradoura é aquela que é conquistada durante anos e anos a fio de experiência, de choro, de dor. Essa fé é uma fé válida, é uma fé robusta. Fé que se desenvolve por uma emoção, por uma esperança, por um sinal. Isso não dura, e você sabe que não durou mesmo. Sua fé é duradoura ou ela é uma fé momentânea? Ela é uma fé que é habilitada por meio de emoções, sentimentos, notícias, ou é uma fé que está e é íntima às vezes das lágrimas e é íntima às vezes das dores. E ela vive muito bem em meio às lágrimas, em meio às dores, em meio aos nãos da vida.
ela não se constrange. Ela está presente em todos os momentos e situações. Bom, o que acontece? Moisés chega e vai falar com o faraó. E ele vai fazer o pedido para faraó, para deixar que o povo vá embora. Você já sabe o que acontece. Capítulo 5, versículo de número 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo as suas obras? Ide as vossas cargas. Disse também a faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós fazei abandonar as suas cargas. Então, faraó chama os exatores e os seus servos e diz assim: vocês vão castigar Israel. Israel está querendo sair daqui, está querendo liberdade. Vocês vão fazer com que eles produzam os mesmos tijolos, mas eles não vão receber mais as palhas. Eles vão ter que buscar as palhas e eles vão ter que fabricar os mesmos tijolos. Então os oficiais começaram a reclamar e falar, e os oficiais foram açoitados. Aí a fé foi embora. A mesma fé que eles tiveram, por causa dos sinais que Arão e Moisés fez, por causa da palavra que diz: Deus viu a aflição de vocês e veio retirar vocês do Egito. A fé foi embora por causa do sofrimento. Eles encontraram Moisés perto do palácio de Faraó e disseram assim: que Deus julgue vocês. Vocês estão nos fazendo sofrer. O mesmo povo que adoraram o Senhor e que receberam de bom grado as notícias de libertação. Como que o ser humano muda, né? Como que o ser humano muda? Como é que Deus vai trabalhar com o povo que muda tanto desse jeito? Existe uma das conquistas que o ser humano, que eu e você como cristãos deveríamos buscar. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o pecado tirou toda essa imagem e semelhança, Jesus veio para que formássemos em nós de volta essa imagem e semelhança, como o próprio apóstolo Paulo diz, que conforme morremos, Cristo, e Jesus é imutável, e Jesus é constante, e Jesus é pleno em sua constância. Se eu e você temos alguns planos e projetos como seres humanos, devíamos buscar a constância. Não constância como uma pessoa, que existem algumas pessoas que se chamam constância. Mas a constância, devíamos ser mais firmes. Foi só Faraó judiar um pouco mais deles, que eles puseram a fé para fora, para correr, e se viraram contra Moisés e Arão. É interessante como o ser humano muda de posicionamento, como existe falta de fé, de caráter. A fé é para todos? Não. Mas a fé é muito mais fecunda e ela tem muito mais propriedades e ela tem chances e oportunidades de crescer quando pessoas são firmes e têm caráter, quando pessoas têm posicionamentos definidos diante de Deus, sim e não. Deus disse não é não, seja quaisquer que forem as consequências. Deus disse sim é sim, sejam quaisquer que forem as consequências. Se Deus disse, eu vou livrar vocês daqui, sim, seja quaisquer que forem as consequências. Mas eles perderam a fé. E a Bíblia diz assim, que depois da decisão de Faraó, no capítulo 6, versículo 9, Moisés vai falar ao povo. Capítulo 6, versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés. Deus manda um novo recado. Uma nova mensagem: eu vou livrar vocês, eu vou tirar vocês daí, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Agora não ouviram mais. Por quê? Porque estavam sofrendo. Cuidado com o sofrimento. O sofrimento não deve roubar a sua fé. O sofrimento não deve diminuir a sua fé. Se o sofrimento diminui a sua fé, tem problema com o sofrimento? Não.
A Bíblia diz em Provérbios: se tu te mostrares fracos no dia da angústia, é que a sua força é pequena. Peça para Deus: Senhor, mostra o tamanho da minha força, mostra o estado da minha fé, mostre se a minha fé está fraca, apequenada, mostre se a minha fé balança com o vento, com a tempestade. Mostra, Senhor. Quando nós pedimos para Deus, para que Ele nos mostre a nossa fé, nos mostre o tamanho da nossa força, ao menos nós estamos conscientes para que possamos trabalhar, para que possamos reconstruir, ou então trazer cura para aquilo que está adoentado em nós. E a Bíblia diz assim, que o povo, Moisés não pode mais contar com o povo, e agora são apenas Moisés e Arão. E agora eles vão começar a trabalhar, eles começam a receber a direção de Deus. Deus anima Moisés. E a Bíblia diz assim, que acontece a primeira praga, capítulo 7, versículo 19. As águas tornam-se em sangue. Moisés levanta a sua vara ao rio, e as águas se tornarão em sangue. Só que os magos também fizeram iguaizinhos. Você pensa que é de agora? Espíritos de engano e coisas que parecem ser de Deus e coisas que têm a aparência de Deus e não é. Desde os tempos primórdios, Satanás também consegue imitar as obras de Deus. Satanás está dentro da igreja. As 7 cartas de Apocalipse, o que você vê ali? Você vê a fala de Deus com os anjos da igreja mostrando focos malignos. Desde os tempos primórdios, Satanás tenta a imitação. Crentes que não são crentes, mas parecem com crentes. Líderes que não são líderes, mas parecem com líderes. Paulo disse isso de uma maneira muito aberta. Igreja de crente que parece igreja de crente, mas não é igreja de crente. Por quê? Porque não são separados. A diferença de uma igreja de Cristo e uma igreja que parece de Cristo é a separação. Profano e santo. Sempre foi assim. E sempre vai ser. A diferença entre eu, você e aqueles e o mundo é santos e profanos. Paulo explica isso em Coríntios. Que comunhão tem Cristo com Belial. Que comunhão tem o mundo com a igreja. Que comunhão tem luz com as trevas. Sempre será profano e santo. E a Bíblia diz assim que os magos também fizeram a água se tornar em sangue. Muito bem. Versículo 22 do capítulo 7. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. De modo que o coração de Faraó disse: ora, a minha religião também opera essas maravilhas. Então foi a segunda praga, a praga das rãs. No capítulo 8, no versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Aí Faraó disse: está vendo? Os meus magos também podem. Primeira praga, água em sangue, sim, magos conseguiram. Segunda praga, rãs. Por que os magos conseguiram? Porque Deus queria que eles conseguissem, só por isso. Deus determina a ação do engano. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus até envia espírito do erro. Às vezes para você é meio confuso, mas para mim não, e para alguns de nós também não. Porque Deus manda em tudo. E Ele envia espírito de erro para quê? Para testar alguns e provar outros. A Bíblia diz assim, que foi a terceira praga. A praga dos piolhos. Todo mundo com piolho. Faraó. Pessoa, as mulheres, os animais, todo mundo com piolho. Só que, capítulo 8, versículo 18. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos. Os magos queriam, mas não puderam. Terceira praga, os magos não puderam. Aí o Senhor veda e diz: agora chega, agora eu vou usar outra maneira para endurecer o coração de Faraó. A quarta praga, as moscas. Havia mosca em todo o Egito, menos na terra de Israel. Versículo 23, onde Israel habitava. Porém, separação entre meu povo e teu povo, e amanhã se fará este sinal. Que eram as moscas. Diferença, santo e profano. Agora começa a mensagem. Concessão.
Faraó chama Moisés, nessa quarta praga, e diz: Moisés, eu vou deixar vocês fazerem aí o que vocês querem. Só com uma concessão. Tem condições. Para que vocês adorem a Deus, eu coloco condições. Vocês podem até adorar a Deus, desde que seja aqui no Egito. Moisés escuta aquilo e diz: essa proposta não é boa, não é isso que Deus quer. Capítulo 8, versículo 25. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Nesta terra? Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios, e eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Primeira concessão, primeira condição de Faraó: vocês podem ir, mas nesta mesma terra. Vocês não podem adorar no deserto, caminho de 3 dias. Primeiro objetivo de Satanás é que você sirva ao Senhor. Ele não se importa que você venha à igreja, ele não se importa que você faça as suas orações, ele não se importa que você faça as suas campanhas, ele não se importa que você cante cânticos, desde que você não deixe esta terra. Desde que você coloque esta terra em primeiro lugar, desde que você ame tudo o que você faça mais do que a Deus, desde que o seu maior envolvimento seja com esta terra, desde que o seu trabalho esteja em primeiro lugar, a sua família em segundo lugar, sua vida em terceiro, seus planos em quarto, e Deus, se houver algum lugar, você o colocará na sua vida. Primeira proposta de Satanás: você não pode deixar esta terra. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 13, versículo de número 1, vós que já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Tudo que Satanás quer é que o céu seja algo para mim e para você, tão distante, que a eternidade seja algo tão inalcançável, tão para segundo, terceiro, quarto plano, quinto plano, para a hora que os nossos cabelos ficarem brancos, os nossos joelhos trementes, e nós não temos mais forças, e então aí nos entregamos à eternidade. Primeiro objetivo de Satanás é que você adore a Deus. Você pode adorá-lo, você pode servi-lo, desde que a terra esteja em primeiro lugar na sua vida, desde que você esteja envolvido com os seus sentimentos, envolvido com as suas situações, envolvido com as suas questões, envolvido com as suas dores, desde que esse cativeiro exista. Continue cativo, vá à igreja, busque a Deus, mas continue cativo, continue perturbado pelos seus negócios, continue triste por causa dos problemas da sua família, continue orando, só falando de suas necessidades. Não adore a Deus, não louve a Deus, não faça sacrifícios a Deus em liberdade, mas sim em cativeiro. O que é sacrifício em liberdade? Você faz para crescer. O que é sacrifício em cativeiro? Você ora, você chora, você clama, você sofre, mas você não sai do lugar. Você clama, você ora, você chora, você sofre por causa dos seus problemas. Isso é sacrifício em cativeiro. Vocês podem sacrificar, mas aqui existem crentes que estão sacrificando em cativeiro. Eles choram, sofrem, clamam, ficam perturbados, mas os problemas não se resolvem, as situações ainda são muito atenuantes e eles não conseguem resolver as suas questões. Por quê? Moisés disse: nada disso. Uma aqui. Se vocês virem o sangue que a gente derrama, o quanto de cordeiro que a gente mata, se vocês soubessem o quanto de vaca que nós vamos matar, e quando vocês fazem os sacrifícios para Ísis, vocês sacrificam um touro sagrado, criado, desde pequenininho para aquilo. Se vocês virem a gente matar vaca, o tanto de vaca que nós vamos matar, o tanto de boi, o tanto de cordeiro, vocês vão nos apedrejar, porque os animais para vocês são sagrados. E outra, Deus não vai querer que nós sacrifiquemos em uma terra contaminada. Não vai dar certo. Primeiro objetivo de Satanás
Isso na quarta praga, onde Faraó abre a concessão. Adorem, sacrifiquem, mas ainda escravos. Sofram por causa de seus problemas, sofram por causa de suas dores, não sejam felizes, não sejam visitados pela liberdade do cristianismo, não sejam felizes por servirem a Deus. Sofram, façam seus sacrifícios, ou sofram e lutem absurdamente para que você receba um milagre aqui, outro milagre acolá. Não tenham uma vida plena. O choro, as lágrimas de vocês serão por solução de problemas que não vão se solucionar. Segunda alternativa que Faraó dá a Moisés. Ele diz assim, no versículo de número 28, então disse Faraó, então tá bom, eu vou deixar vocês irem, para que se sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, nada de 3 dias, não vades longe, e 6 horas também por mim, não vá longe não, nada de 3 dias, um dia até que lá, mas 3 dias não, diga, tem que ser 3 dias, a vantagem que Moisés precisava para que não fossem alcançados pelo exército de Faraó, que era grande, eram 3 dias. Não vá longe. Eu quero falar sobre essa concessão de Satanás. Ele diz assim para você, não vá longe de seu passado. Não vá longe de suas dores. Não vá longe de suas limitações. Não vá longe. Esteja íntimo, aconchegado e ligado a tudo aquilo que está cercando você. Não ore nem aprofunde a sua comunhão de tal maneira onde você esteja sentado às regiões celestiais e consiga olhar a vida de cima para baixo. Não esteja tão blindado com que você consiga olhar a vida e olhar as situações de uma maneira tão ampla, de uma maneira tão absoluta, que você consiga discernir o que é do diabo, o que é provação. Não. Esteja tão envolvido nos seus problemas e tão perto de tudo aquilo que você não saiba discernir entre mão direita e esquerda. A segunda proposta de Satanás é que nós estejamos tão perto do problema, tão perto da dor, que não consigamos enxergar um palmo diante do nosso nariz. E assim, envoltos dos problemas, estamos certamente distantes da graça, do poder, da autoridade de Deus. Segunda proposta de Satanás, não vá longe. E a libertação de Deus esteja longe. Não deixe a dor te alcançar, não deixe a tristeza te alcançar, que você esteja tão guardado no esconderijo do Altíssimo, que você esteja tão protegido na torre forte, que as aflições não te toquem, que as dores não te toquem, e que você saiba que você só precisa do teu Deus e da sua fé nele. Esteja longe, que a humilhação não te faça revoltado, e nem levante a sua soberba, mas que a sua soberba seja posta diante de mim, diz o Senhor, e ali eu venha te curar. Que o abandono, e que a rejeição, e que as dificuldades não consigam te diminuir. A rejeição não te faça rejeitado, mas que você rejeite a rejeição. Que o abandono não te faça um abandonado, mas que você abandone o abandono. Longe de tudo isso. Perto do coração de Deus, de tal maneira que você se sente um super-herói, como em Hebreus. Alguém capaz de vencer espada, guerra, fogo, água. E vocês passarão pela água e elas não submergirão, e pelo fogo ele não arderá em ti, e não haverá cheiro de fumaça nas vossas vestes. Esteja longe do alcance de Nabucodonosor, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, longe. E Satanás diz, não vá longe. Você tem obedecido Satanás? Satanás diz para você, você não vá longe. Essa dor é para mutilar você. Essa situação familiar é para roubar a sua fé e fazer você frágil e fraco. Não vá longe das suas limitações. Não vá longe de seus pecados.
Eu quero você muito perto daquilo que te limita. Eu quero você muito perto do seu passado. Eu quero você muito perto do seu dilema, porque assim eu vou te enfraquecer. Será que nós temos obedecido Satanás? Essa é a segunda condição dele. Vamos dizer assim, que nós somos às vezes bem obedientes às exigências de Satanás, e estamos tão envolvidos com as nossas dores, nossos problemas, nossas mazelas, nosso passado, e sempre estamos buscando um alento em uma canção que nos alenta, em uma mensagem que nos revigora. Revigora um dia, 2 dias, no terceiro dia já estamos prostrados novamente. Precisamos de uma palavra que nos incentiva, precisamos de um abraço que nos entusiasma, e assim vivemos de conta-gotas. Se Satanás nos quer perto, Deus nos quer muito longe do alcance de todas essas situações que tão de perto nos rodeiam. E a Bíblia diz assim, que ele não deixa ir, diz: arrependi, não vou deixar. Capítulo 9, a 5ª praga, que é a peste dos animais. Os animais começaram a ficar doentes. E no versículo 4 do capítulo 9, o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E aí, nada, 6ª praga, as úlceras. E então acontece as úlceras, e ele toma a cinza do forno, Moisés, e sopra, e as pessoas começam a ficar doentes. No capítulo 9, versículo 11, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos em todos os egípcios. Os magos não conseguiram nem se proteger. Os mesmos magos que trabalharam na água com sangue nas rãs, agora se coçavam diante de Moisés e Arão, cuja pele estava limpinha como de uma criança. Separação entre Israel e Egito. Você está no mundo, mas não é do mundo. O que é a igreja? É essa separação aqui. As pessoas estão desesperadas e você crê. As pessoas estão envolvidas e engodadas e você é sóbrio e equilibrado. As pessoas estão loucas e você totalmente são do juízo. Você tem vivido essa separação? Onde não existe sarna nem úlcera em você? Onde as pessoas estão desesperadas, se coçando, cada uma com a sua fome, o seu tipo de fome, o seu tipo de sede, o seu tipo de necessidade, e são insaciáveis, e quer aquilo outro, mas você tranquilo, porque o Senhor é o seu pastor e nada te falta, e você descansa e confia nele, e a sua confiança está no Senhor, e basta cada dia o seu mal, e a sua fé aumenta cada dia mais, porque você não só confia nele, mas você é dele, você espera por ele. E a Bíblia diz assim, que o Egito estavam todos perturbados, porque todos estavam doentes. E a Bíblia diz que Israel estava sarado e totalmente curado, e Deus faz algumas ameaças ao Egito, e não adianta. Capítulo 9, versículo de número 18, a 7ª praga, a saraiva. Deus diz: guardem os gados, e Moisés manda guardar os gados. Alguns egípcios guardaram os gados, outros não. Começou a chover pedras de gelo, e Deus resolveu temperar um pouquinho com fogo. Então você imagina, caía gelo e caía fogo, então era a saraiva. E isso ficou algo muito apavorante. Capítulo 9, versículo 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Ele estava falando agora igual crente. Orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Mentira, não cumpriu. Capítulo 10, agora vem os gafanhotos. Versículo de número 3. Assim foi, capítulo 10, 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixar ir o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos.
Faraó endurece de novo. Aí alguém sensato lá no meio da corte de Faraó disse assim para ele, no versículo 7. Os servos de Faraó disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Você está louco? A terra do Egito está quase destruída. Deixar ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Não tem mais nada para fazer, para acontecer. O Egito destruiu, o que está faltando mais? Então ele chama Moisés a terceira condição. Qual a primeira condição que Satanás diz para os crentes? Você pode ir na igreja, você pode orar, você pode adorar, você pode fazer campanha, desde que a terra seja a primeira coisa. Você tem que amar a sua vida, você tem que amar a terra, você tem que amar, colocar essa terra em primeiro lugar. Essa é a primeira condição de Satanás. A segunda condição de Satanás qual é? Eu não quero que você fique longe. Você tem que ficar perto do problema, você tem que ficar perto do seu passado, perto das suas limitações. Você tem que estar um dia triste, outro dia eu te deixo ficar alegrinho, outro dia um pouquinho mais contente, no outro dia eu te entristeço de novo. O seu emocional eu comando. A terceira exigência de Satanás, vamos ver. Vamos lá? Capítulo 10, versículo de número 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Vão, não aguento mais. Mas quem é que vai? Quem é que vai? Fala aí para mim quem é que vai. Moisés já havia dito, na primeira vez que compareceu diante de Faraó, que todos iriam. Ele pergunta, quem é que vai? Moisés disse, havemos de ir com os nossos jovens, velhos, filhos, filhas, ovelhas, bois. Havemos de ir porque temos que celebrar uma festa ao Senhor, é todo mundo. Então disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei de a vós, aos vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Vocês querem levar as crianças, levarem os gados, levar tudo? Não, será assim. 11. Agora ide-vos, homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Não vai criança, não vai gado, não vai mulher, não vai família, não vai ninguém. Só vão os homens. Terceira condição de Satanás. Deixe para trás. Você sabe que a liberdade, ela é algo muito interessante. A liberdade é algo que pela fé nós alcançamos. Abraão mostra isso quando luta pela liberdade de Ló. Jamais Deus ia querer que apenas os homens saíssem do Egito e fossem cultuar a Deus no deserto. E fossem rumo à terra prometida. Deus não deixaria ninguém, nenhum ser humano. Faraó disse, ninguém vai, somente os homens. Essa era a terceira condição dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem aceitado essa condição de Satanás? Você tem sido recluso dentro da sua dor, dentro do seu sofrimento, e você não está nem aí com ninguém? Tem uma neurose nos crentes, que eu vou explicar para você qual é. Ou eles colocam a família em primeiro lugar, vive pela família, se desgasta pela família, não crê em Deus, morrem pela família, são verdadeiros mártires domésticos. Se o filho sofre, a mãe mutila. Se o marido sofre, a esposa, eles são assim, eles são isso ou 880. Ou então, são totalmente reclusos no seu individualismo. Não estão nem aí com ninguém. Vive as suas vidas, tem a sua fé, crê em Deus, confia em Deus, mas não está nem com ninguém. Cada um por si, Deus por todos. Nem uma coisa e nem outra. Quem somos nós? Somos aqueles que nos alimentamos de Deus, somos aqueles que nos fortalecemos em Deus, somos aqueles que tapamos brechas para que sejamos colunas dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Para que quando exista sede, tenhamos água para darmos a beber. Quando as pessoas precisam de pão, tenhamos alimento para oferecer. Nós somos esses. Quer dizer, a terceira condição de Satanás é, deixa. Eu quero perguntar uma coisa para você. Qual é o benefício que a sua vida cristã tem causado às pessoas que convivem contigo? Você tem as ensinado a crer? Você tem as ensinado a confiar? Ou você tem colocado para elas um leito de espuma para que elas não cresçam?
Qual é o benefício que você tem oferecido, por perguntar novamente, para as pessoas que convivem com você, seus amigos, seus familiares? Você tem as ensinado a crescer, ou você tem sido pessoas facilitadoras e servilistas, onde você faz tudo pelas pessoas, não permitindo que Deus as ensine, não permitindo que Deus as governe, não permitindo que Deus seja Deus na vida delas, e que elas sejam filhas de Deus. Os crentes têm dois opostos: ou eles amam as pessoas e as colocam em pedestais, ou eles são totalmente egoístas e dizem cada um por si e Deus por todos, nenhuma coisa e nem outra. A terceira condição de Satanás é essa: que você idolatre sua família, ou que você não seja um instrumento na sua família. A Bíblia diz assim, que Moisés não aceita a situação, mas vem a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Versículo 16 do capítulo 10. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado. Somente dessa vez, que oreis ao Senhor vosso Deus e tire de sobre mim esta morte, esta praga dos gafanhotos. E então, vem a nona praga, as trevas. As trevas, ela tem um impacto grandioso em Faraó. E tudo fica em trevas, só havia luz nas casas dos israelitas. Dos egípcios eram trevas. Então vem a quarta condição. Primeira condição: vocês têm que adorar aqui no Egito. Segunda condição: vocês não podem ir longe. Terceira condição: deixe a família de vocês. Quarta condição: as posses são minhas. Vocês conquistaram aqui, as posses são minhas. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então foram e chamou a Moisés e disse, capítulo 10, versículo 24: servi ao Senhor somente, fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Eu deixo as crianças, os filhos, as famílias, mas fiquem as ovelhas e as vacas e fiquem os bens. Aquilo que vocês conquistaram. Aí Moisés olha para ele e diz assim: mas peraí, eu expliquei para você que nós vamos sacrificar no deserto. Como é que nós vamos fazer festa e sacrificar sem animal? Peraí. Qual é a parte da festa que você não entendeu? Qual foi a situação, Faraó, que você não entendeu? Qual é a quarta exigência de Satanás, tanto para mim e para você? Eu não quero que vocês tenham sacrifícios. Hã? Não. Para que ficar desgastando, ficar perdoando? Para que ficar insistindo nessa aprovação? Dá um jeito, faz um atalho, pula essa situação. Para que você vai ficar aprendendo? Para que você vai ficar abnegando? Para que você vai ficar carregando cruz? Para que você quer o jugo de Jesus? Tem muito crente vivendo numa boa, vivendo muito bem, e você aí falando em cruz, abnegação, virar face, andar a segunda milha. Tem evangelho diferente para você. Essa é a proposta de Satanás. Para que você vai pagar preço? Eu dou de graça. Eu tenho um evangelho que é gratuito, que não custa nada. Eu tenho um evangelho que você não precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você pode amar a tua casa em primeiro lugar, sua família, você mesmo. Você pode pôr tudo em primeiro lugar. Você não precisa amar o próximo como você mesmo. Você ama quem te faz bem. Quem não te faz bem, você odeia. Eu tenho um evangelho mais facilitado, que você não precisa andar nem a primeira milha nem a segunda milha. Você não precisa dar um passo a favor de ninguém. Sem sacrifícios. Essa é a quarta condição de Satanás. Primeira condição que ele tenta a alguns: terra, em primeiro lugar. Segunda condição que ele coloca: sem distância. Terceiro: abandone as pessoas, viva só para você, ou então idolatre-as. Quarta condição: sem sacrifício. Sacrifica não. Não. Você é crente. Você é crente. Você é a menina dos olhos de Deus, você não tem que passar por isso. Sendo que o Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O apóstolo Paulo repete o que o salmista diz no Salmo 44. Somos como ovelhas levadas todos os dias para o matadouro. A quarta condição de Satanás é: fabrique a sua vida em Deus. Para que provação? Crie alguma coisa, vá distrair-se com algum feito, distraia-se com alguma obra.
Pule. Como é que você vai deixar as pessoas olharem para você e dizer assim, lá está humilhado. Os cimeis vão querer apedrejar você. Então, faz de conta que você está numa boa. Que você não está nem sentindo o que está acontecendo com você. Faz de conta que você não está nem aí. As pessoas vão questionar você e perguntar, você diz, aleluia, glória a Deus. Mudei de igreja, mudei de marido, mudei de filho, mudei de tudo. As pessoas vão questionar você e dizer, cadê o teu Deus? Onde é que está o seu Deus? Você não é aquele crente, olha a situação que você está passando. O Satanás diz assim, como que você vai permitir isso? Não, levante a sua cabeça, crie um atalho. Crie um atalho, crie uma solução para você. Não faça sacrifícios. Não faça sacrifícios. Essa é a última alternativa de Satanás, porque ele sabe que sacrifícios para Deus são corações quebrantados. São nós, como filhos de Deus, quando abnegamos, renunciamos, quando carregamos a nossa cruz e levantamos diante do Senhor as nossas dores provenientes da abnegação, da renúncia, isso agrada o coração de Deus quando estamos morrendo para nós mesmos, como diz Paulo em Coríntios 4, para que Cristo possa viver em nós. E ele diz, sem sacrifício. Eu quero dizer uma coisa para você, você tem aceitado essa proposta? Satanás diz, facilite as coisas para você. Vai, faça do seu jeito, vai, faça da sua maneira. Dá um basta nisso. Dá um basta nesse casamento, dá um basta nessa situação. Você é crente. Você pode tomar partido, você pode reagir. E você deve. E o Espírito Santo diz, calma. Calma. O que eu tenho em fazer em você ainda não está pronto. Eu preciso realizar uma obra dentro do seu coração. Esse problema para Deus é questão de meia palavra. Deus resolve isso em meia palavra. Entendes que a questão para Deus não é o problema, mas é você. Ele quer ensinar-te, Ele quer ampliar as tendas, Ele quer que você estique as cortinas, Ele quer fazer-te transbordar para a direita e para a esquerda dEle. Ele quer que você seja uma habitação dEle apenas, não. Ele quer te governar, Ele quer habitar dentro de você no governo. Calma, abnegue, renuncie, carregue a sua cruz. Ande a segunda, ande a terceira milha. Abaixe a sua cabeça. Não crie atalhos. Não finja que você está bem. Não crie performance. Quando Davi fugia de Absalão, com terra na cabeça e saco, descalço, andando. Ele não foi para o deserto em sua coroa, em suas vestes, em seus cavalos, não. Ele foi caminhando descalço, porque era aquilo que ele estava vivendo. Satanás diz para você, cria-se performance, finja que está tudo bem, finja que você está numa boa e que tudo está ótimo na sua vida. E que você não está sentindo o trabalhar de Deus. E que você não. O Espírito Santo diz assim, lamenta, chora, humilha-se. Humilha-se. Lamenta, chora. Confesse a sua dor, confesse a sua miséria. Você não precisa disfarçar nada para ninguém. Você não precisa ser um sepulcro caiado. Você não precisa ser uma parede levantada com argamassa não temperada, cuja primeira tempestade cai o muro e cai tudo. Você não precisa. Você tem que ser aquilo que você está vivendo. Você precisa ser autêntico e ser verdadeiro. Você não precisa criar atalhos, você precisa assumir. Se eu te corrijo, assuma a correção. Se eu te ensino, aceite a disciplina. Se eu trabalho em você, aceite com todos os poros da sua alma, aceite com todas as evidências de seu ser. Simplesmente aceite. Não se importe com aquilo que as pessoas estão pensando. Não se importe com as opiniões dos outros. Não se importe com os que irão te apedrejar, com os cimeis da vida. Essa é a quarta proposta de Satanás, sem sacrifício. E vamos dizer de verdade? É nessa que muitos crentes têm caído. Criando atalhos, criando pontes, fabricando navios. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Primeiro que a sua vida não precisa de um jeito. Sua vida precisa de Jesus Cristo e a minha também. Segundo que a sua vida não é sua, ela é de Deus.
Você não tem que dar um jeito em nada. A única coisa que eu e você precisamos é dobrar os nossos joelhos no chão e dizer: Deus, se não vai passar, me dê graça. Deus, se não vai passar, me dê graça, porque eu passo por isso. Eu não pulo, eu passo. Eu não pulo, eu ando. Você não pula, nós andamos. Nós não pulamos etapas da nossa vida, nós andamos sobre as etapas da nossa vida e chegamos e atravessamos do outro lado como mais que vencedores. Nós não pulamos etapas, não. Nós andamos e passamos aquilo que tem que passar. Amém? Quando você, para eu terminar, bebês no cristianismo, pessoas débeis e frágeis, pessoas sensíveis ao extremo, desequilibradas com problemas, puladores. Estes são aqueles que resolveram ser atletas e eles saltam etapas, pulam. Eles olham e dizem: não vou sujar meu pé nisso, vou criar uma ponte. Eles fabricam uma ponte. Eles olham para um caminho, é muito difícil, solidão, deixa eu ver o que é que tem. Solidão, rejeição, humilhação, aprendizado, engolir sapo, isso e aquilo outro. Atalho, faz um atalho. Eles vivem fabricando as suas soluções. E aí você olha para eles, aí você pergunta: quanto tempo você tem dentro da igreja? E eles respondem e você diz assim: e você fez a pergunta certa, porque realmente é dentro da igreja. E são muitos professores de escola dominical, são muitos líderes e até alguns pastores, isso e aquilo. São pessoas que não sabem vencer etapas. Pessoas que deixaram seus sacrifícios no Egito e vieram para Cristo com o objetivo de estarem sempre bem. Você olha para eles, eles sempre estão por cima. Por cima do quê? Por cima do quê? Qual é a exaltação que Deus quer para mim e para você? Sobre o pecado? Sobre o domínio da carne? Sobre a vontade? Sobre as circunstâncias? Essa é a exaltação que Ele quer tanto para mim quanto para você. As condições de Satanás: sacrifique na terra. Segundo, não vá longe, fique muito perto dos seus problemas e seja alcançado e dominado por eles. Terceiro, ou seja, idólatra com os seres humanos ou abandone-os. Quarto, sem sacrifício. Você é crente, você tem que ser feliz. Você tem que ser a pessoa mais plena, mais abundante, mais irresponsável que há na terra. As pessoas devem olhar para você e ver você devendo tudo, mas com um carro zero. As pessoas têm que olhar para você e ver, e nada disso, porque o único olhar que nos importa é o olhar dele. E não importa se estamos chorando ou se estamos sorrindo, e não importa se estamos fortes ou estamos frágeis, o que importa são os olhos dele. Amém? Satanás impõe 4 condições, tanto para mim quanto para você, para que o nosso cativeiro continue. Mas a todas essas concessões nós dizemos: o que nós dizemos? As concessões de Satanás? Não. Não. Não vou adorar a terra. Não vou ficar perto de circunstâncias e situações ao ponto de me dominar por elas. Não vou ignorar as pessoas que precisam de mim. E não vou deixar os meus sacrifícios para trás. Eu queria que você se colocasse de pé. Você está feliz nessa noite? Porque Deus falou com você? Eu estou feliz porque Deus falou comigo. E Ele deu a mim e a você uma direção. Hoje é noite de vitória. E Ele nos revela 4 projetos do nosso inimigo. E eu fico feliz com isso. Por quê? Porque onde eu sei o que o diabo quer, eu faço o contrário. É ou não é? Então a terra não vai ser o motivo da nossa adoração. Vamos destronar tudo aquilo que existe em nós com respeito à terra.
Vamos buscar uma distância saudável, para que temos uma amplitude de visão, para que possamos viver adequadamente neste mundo. Vamos ajudar as pessoas que precisam da gente. E vamos ter sacrifícios. E não importa os sacrifícios, vamos fazê-los todos. Não sou eu quem faço pontes, e nem é você, e não sou eu, nem é você que cria atalhos. Vamos passar por aquilo que Deus quer que passamos. Concessões de Satanás devem serem recebidas com um não. Eu quero que você feche os seus olhos. Primeiro objetivo de Satanás: fazer com que você coloque a terra em primeiro lugar na sua vida. Que tudo o que seja importante para você tenha a ver com essa terra. E que o céu seja algo tão distante, tão fora da sua realidade. Segundo, que você não se afaste longe de seus problemas, de seu passado, de suas limitações. Terceiro, que você ignore ou então idolatre pessoas. Quarto, que você não tenha sacrifícios. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Deus, eu te amo. E esse povo que está aqui te ama. E nós dizemos não a todas as ofertas de Satanás. A todas elas. Nós te amamos, Deus. E declaramos que o Senhor é aquele que nos tem dado sabedoria. Que o Senhor é aquele que tem nos dado direção. Que o Senhor é aquele que tem ministrado sobre nós o que devemos fazer. Em nome de Jesus. Toda angústia, toda dor da terra, toda a maneira que Satanás tem de fazer com que a terra ocupe o primeiro lugar por meio do sofrimento. Toda a proximidade do seu filho, da sua filha com os problemas, dos quais eles não conseguem enxergar a saída. E às vezes nem conseguem mais orar, Pai, porque são dominados de tal maneira pela tristeza que não conseguem mais elevar suas orações. Estão tão caídos e tão prostrados e tão ofuscados pela dor. Oh Deus, oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre todos nós nesta noite, que o Senhor venha nos trazer libertação, Pai. Nós queremos ser livres, 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 livres. Livres do domínio desta terra. Livres da contaminação das circunstâncias. Livres de toda a idolatria humana. Livres, livres do desprezo humano. Livres. Queremos ter os nossos sacrifícios para te oferecer, Deus. Sim, vamos passar pelas humilhações, pelas dores, pelas perdas, pelas circunstâncias, sem performance, sem querer dar um jeito, sem querer trazer solução, porque a única solução que queremos é a que vem do alto, Deus. Essa é a única solução que nós queremos. Eu quero que você diga assim: meu Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu digo não a todas as ofertas de Satanás. A terra não estará em primeiro lugar na minha vida. Eu quero distância das circunstâncias, para que a visão seja ampla. Não vou mais idolatrar seres humanos, nem abandoná-los. E os meus sacrifícios terei comigo, porque vou oferecer cada um deles, porque eu sei que depois do meu sacrifício, aí vem a resposta. Então, em nome de Jesus, eu digo não a todas as ofertas de Satanás. Em nome de Jesus, eu declaro a libertação do meu coração, da minha alma, em nome de Jesus. Quero que você levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra em ti ministrado venha repercutir não só em sua alma, mas em tudo que te cerca. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue usando esta palavra como espada, como unção sobre a sua alma, para trazer a plena libertação da palavra, em nome de Jesus. Amém?